Graças e paz, queridos. Boa noite. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pelo privilégio que é estarmos aqui reunidos como igreja para te adorar, para te exaltar, para celebrar a comunhão. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor ministre sobre nós a tua palavra, a verdade do Evangelho, e que caia sobre as nossas cabeças agora uma compreensão melhor conduzida pelo teu Espírito Santo, para que os nossos olhos sejam abertos e que o nosso coração seja preenchido da tua verdade, Pai, que vai mudar as nossas vidas, Pai, de dentro para fora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seguindo a nossa série de parábolas, queria compartilhar com os irmãos hoje a parábola do rico insensato no Evangelho de Lucas, capítulo 13 e versículo 21. Lucas, capítulo 12, versículo 13, 21, perdão. Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. A parábola do rico insensato. Eu vou lendo aqui. Diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, e então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém. O Senhor Jesus nos conduza. Essa parábola Jesus conta num momento muito peculiar. Uma das coisas que a gente tem falado sempre que você ler uma parábola, aliás, sempre que você ler qualquer porção das Escrituras, você precisa se ater ao contexto, você precisa se ater a quem está falando, para quem está falando, em que época está falando. Isso é muito importante, isso vai fazer toda a diferença para que você compreenda, e porque se você não fizer isso, é daí que nascem as heresias, é daí que começam, porque eu pego uma passagem como essa e tento aplicar fora do contexto, e aí eu começo a dizer que Deus marcou na agenda e não passa de hoje não, e coisas do tipo assim. Então a gente precisa entender que quando Jesus fala, quando a palavra de Deus fala, ela tem um contexto. E o contexto em que Jesus está dizendo essa passagem aqui é um contexto interessante, porque o capítulo 12, se você for começar a ver lá, você vai perceber o seguinte, que uma multidão muito grande começou a seguir Jesus. E quando o Lucas, que é minucioso e detalhista, e o Renan disse hoje de manhã que ele acha até que Lucas talvez fosse uma mulher, de tão detalhista, como ele é muito detalhista, para ele estar falando que a multidão é muito grande, é porque é maior do que a que tinha antes. É uma multidão que foi aumentando, a ponto de ele falou: agora é notável relatar aqui, segundo a minha pesquisa, a minha consulta, que a multidão é muito grande. E por causa dessa grande multidão, Jesus começa a falar de assuntos um pouco mais abrangentes. Ele começa a trazer assuntos um pouco que falem com todos os tipos de pessoas. Porque em alguns momentos Jesus está falando só com os discípulos. E aí ele vai tratar de coisas mais profundas. Em outros momentos, ele está falando com um grupo um pouco maior de pessoas. E ele trata de coisas um pouco mais intermediárias. E quando ele está falando com um grande número de pessoas, ele vai falar de coisas mais abrangentes. E o que ele vai falar aqui nessa parábola é sobre dinheiro, sobre posses, sobre coisas desse mundo. Mas existe um grande equívoco, aliás, uma grande possibilidade de a gente acabar se confundindo e confundir aquilo que Jesus fala sobre as coisas desse mundo com Deus não quer que eu seja feliz. E a gente vai entender o porquê disso. Jesus começa a falar para as pessoas a importância de que não sejam apegadas às coisas materiais. A importância de que as pessoas não tenham toda a sua segurança nas riquezas. E quando eu falo não tenha a sua segurança nas riquezas, se você é como eu, você fala: tranquilo, não é para mim, porque eu não sou rico. Talvez seja uma preocupação para o João, uma preocupação para o Lucas. Lucas, coitado,
Eu conheço. O Lucas não é. Talvez seja preocupação por Regis, para o pessoal que é rico. Para a gente. Coitado, né, Regis? Para a gente, eu falo, não, então essa parábola não é para mim, eu posso ficar tranquilo. Porque quando a gente fala de riquezas, né? Fala, não, riquezas eu não tenho, estou tranquilo. Mas o que Jesus está querendo dizer é que são as coisas desse mundo, o jeito de olhar desse mundo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Pelo que você veio até Jesus? Ou pelo que você conhece pessoas que vão até Jesus? A gente ouvia há muito tempo atrás, uma frase que eu não sei de onde veio, mas é muito comum, que era: não vem pelo amor, vem pela dor, hein? Cuidado, hein? Ó, Jesus está à porta e está batendo, não vem pelo amor, vem pela dor. E aí botava um medo na pessoa, com a sensação de que se ela não aceitasse aquele folhetinho ou não aceitasse Jesus naquele culto, ia acontecer um acidente na rua, ela ia ficar lá no hospital e alguém ia falar, tá vendo? Falei que ia vir pela dor. E aí a pessoa vem para Jesus. Tem gente que vem por causa de uma dificuldade, por um problema no casamento, por um problema de saúde, porque quebrou uma empresa, porque teve um problema, perdeu um emprego, algum problema familiar. Tem gente que vem para Jesus porque está em crise conjugal e não quer que o casamento acabe, ou porque o casamento já acabou e quer ter o casamento restaurado. A gente recebe muitas pessoas assim. E tem gente que vem para Jesus só porque está curioso mesmo, porque está impactado com isso. Mas não importa o modo pelo qual você veio para Jesus, o que precisa ser transformado na minha e na sua mente é o modo pelo qual a gente veio. Porque quando alguém fala para você, olha, Jesus é o Senhor, Ele é Salvador, Ele é todo-poderoso, alguém fala, pô, Ele vai resolver meus problemas. Estou precisando passar num concurso, estou estudando, já prestei 2 vezes, não passei, eu vou para Jesus. Aí eu vou no culto, depois vou estudar. Aí eu vou no culto, eu vou estudar. Depois eu presto a prova, eu falo, pô, eu fui no culto o ano todo, Deus. Agora faça a sua parte e me faz passar no concurso. Você não conhece ninguém que pensa assim? Estou com um problemão financeiro. E aí, agora a coisa apertou. Não, eu vou buscar Deus, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas quando as coisas estavam boas, não sei, de repente, é que eu estou meio sem tempo, né? Estou com muita coisa, estou construindo a minha carreira. E aí, se eu estou com um problema financeiro, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, quero até dar oferta. Não, vou dar uma oferta aí, porque é importante, que, né, dá para Deus. E aí o povo popularizou o termo, dê e Deus te devolverá, medida recalcada, sacudida e transbordante. Calma, não é bem por aí que o evangelho está querendo nos apresentar Jesus. Muita gente vem para Jesus na expectativa de receber coisas comuns desse mundo. E quando você vem para Jesus com essa mentalidade, você está confundindo quem Jesus é. Você está confundindo o que o reino de Deus é. É claro que as dificuldades, elas aguçam o nosso sentido e nos fazem prestar atenção só no que é importante. Eu duvido que você vai conseguir convencer o André nessa fase da vida dele a instalar o WhatsApp no celular dele, porque é legal. Não vai, né, André? De jeito nenhum. Porque agora eu não estou preocupado com nada disso. Eu tenho uma missão muito importante a cumprir. Porque quem está passando por um momento de dificuldade não tem tempo para bobeira. Eu duvido alguém no momento de dificuldade preocupado para ver se atualizar o seu status do Facebook ou botar a nova foto no Instagram. Estou aqui no hospital agora, ó. Hashtag cura Senhor. Alguém conhece pessoa que está assim no dia da dificuldade? Porque a dificuldade ela te mantém focado. Você vira um raio laser. Você não olha para nada para o lado. Então a dificuldade, o momento difícil, continua sendo e vai continuar sendo por um bom tempo o motivo pelo qual as pessoas vêm para o reino de Deus. Mas quando elas chegam no reino de Deus, a mentalidade tem que ser transformada pelo relacionamento com Jesus. Porque é Ele que vai transformar a nossa mente. Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer com isso. Gente que vem para Jesus e fala assim, puxa, eu estou precisando... o Negão ganhou um carro, né? E aí, pô, qual é o WhatsApp do Ricardo? Vou ligar para o Ricardo resolver esse problema aqui, fecha agora. Pode ir lá, vai lá na Ricardo Autos, tem vários carros lá na Ricardo para vender. E aí, então o Negão ganhou um carro, então eu vou para a igreja agora e vou ganhar um carro também. Porque é só buscar em Deus. Alguém pergunta para mim assim, quanto você orou? Quanto tempo faz que você está orando, pedindo a Deus para te dar um carro? Como é que você orou? Você orou de joelho, de lado, deitado, de pé? Gente quer formatar um negócio para ver se a coisa funciona. É graça de Deus, é misericórdia. Mas aí eu venho com essa mentalidade e tento requerer de Deus que Ele se encaixe na minha agenda. Jesus começa a conversar com os discípulos e um deles fala assim, ô mestre, já que o senhor está falando aí dessas coisas, do amor de Deus, do reino de Deus, e que o senhor é todo poderoso, aproveita, vai lá e fala para o meu irmão dividir a parte dele da herança comigo. Onde já se viu, meu irmão está sendo injusto comigo, pegando o dinheiro do nosso pai e ficando tudo com ele. Aí Jesus vai escuta, vem cá, te conheço. Vem cá, quem me elegeu juiz entre vocês? É claro que o Senhor Jesus é o justo juiz.
Mas por que ele faz esse tipo de comentário? Porque ele está dizendo assim, ei, sobre as suas causas, sobre os seus interesses, eu não reino, eu não governo, porque você não me deixou chegar. Sobre as suas posses, você quer governar. E sobre o que você governa, você decida. Porque eu governo sobre todas as coisas, mas eu governo sobre aqueles que se submetem a mim. Essa é a mensagem. A mensagem de Jesus não é tipo, não estou nem aí para a sua vida pessoal. Não, eu quero você inteiro. Só que tem gente que vem para Jesus, mas o bolso fica em casa. Deixa a carteira em casa. Graças a Deus a gente não é uma igreja dinheirista, né? Então falar isso aqui parece até fora de contexto. Mas tem gente que vem para Jesus, mas a agenda nunca é de Jesus. Não, eu tenho um parente que vai me visitar, aí depois eu tenho academia, tem um dia para descansar, que é importante. Aí tem um dia que passa jogo, eu gosto de ver o jogo e tal. Aí tem um outro dia que tem que ter um dia para, sei lá, não fazer nada. Vai que de repente surge alguma coisa. Não vai dar para fazer hippie essa semana, irmãos. Não vai dar. É só aparecer a dificuldade, o hippie lota, irmão. É só aparecer a dificuldade. Não, vou para o hippie sim, que não tem que fazer outro curso extra de extensão para melhorar mais uma vez meu currículo pela 19ª vez. Agora eu vou focar nas coisas de Deus. Porque se eu mantenho os olhos no que é importante, eu vou priorizar as coisas do reino de Deus. Tem gente que vem para Jesus, mas uma parte da vida fica do lado de fora. E aí, quando a coisa aperta, Senhor, me socorre. Senhor, socorre aqui, porque agora deu ruim, agora deu problema. Preciso resolver isso aqui. Tem gente que ora assim, Senhor, eu sou teu filho. O Senhor não vai deixar um negócio desse acontecer comigo, né? Quando a dificuldade bate à tua porta, quando a tragédia, alguma coisa bate à tua porta. Senhor, mas não é justo, eu sou teu filho. Eu vou em toda a reunião do Evangelho Simples, eu vou em todo o hippie. Como que o Senhor deixa um negócio desse acontecer comigo e faz beicinho para Deus, né? Deus, tadinho de mim. E tenta trazer as nossas demandas e fala, Senhor, resolve para mim. Senhor, começa para mim. O Senhor muda para mim, transforma para mim. E aí está dizendo o quê, Richard? Está dizendo que então que eu não posso apresentar as minhas causas a Deus? Mais do que isso. Mais do que não apresentar as suas causas a Deus. O que eu estou dizendo é que você tem que apresentar todas as suas causas a Deus, mas da perspectiva do reino de Deus. Com o propósito do reino de Deus, para atender a demanda e a agenda de Deus, e não as nossas. Se eu apresento diante de Deus questões pessoais, para que Ele resolva para mim, para que eu volte a seguir com a minha vida sem que ninguém me incomode, eu não estou falando com Jesus, eu não estou falando com o Deus da Bíblia. Porque esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não nos quer para que a gente disponibilize uma parte da nossa vida para Ele e o resto siga do jeito que a gente quiser. A gente deve prestar atenção, porque tem uma diferença grande entre o reino de Deus e o reino do eu. Mas a gente costumeiramente confunde. Porque o reino de Deus é Ele que governa. O reino de Deus é Ele que decide. Já o reino do eu, sou eu que decido, mas no final eu coloco em nome de Jesus. No reino do eu, é quando eu estou bem disposto. E aí no final eu digo, para Jesus, ou em nome de Jesus. No reino de Deus, Ele decide quando tem que ser feito e eu vou estando confortável ou não estando confortável. Estando animado ou não estando animado. Tendo tempo ou não tendo tempo. Porque o Senhor vai prover todas as coisas para que a boa obra seja concluída. Mas no reino do eu é para atender a minha agenda. A palavra de Deus vai nos ensinar que as obras da carne, elas são, por natureza, infrutíferas. Obras infrutíferas levam às trevas. Obras que, se você fizer sem a ação do Espírito Santo de Deus, por melhor que sejam as suas intenções, são frutos das trevas. Eu gosto de explicar que é como se fosse um carrinho de controle remoto na subida. Se você não estiver empurrando para frente, só de ficar parado ele já vai para trás. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Só de você não estar fazendo nada de ilícito, errado, muito grave, você já está caminhando na direção das trevas. Porque a carne, ela não produz obras do Espírito, ela produz obras das trevas. E as pessoas começam a trazer essas coisas para Jesus. Trazer essa agenda, essa demanda para Jesus, na expectativa de que Ele seja o grande solucionador dos problemas, o grande solucionador da minha vida social, da minha vida financeira, da minha vida econômica. Jesus começa a explicar para essas pessoas que não é assim que as coisas funcionam. Que existe um rei, existe uma demanda, existe um modo de operar que é diferente da ordem natural desse mundo. A ordem natural desse mundo é, você vai,
entra na escola, você estuda, faz sua faculdade, e aí depois você se especializa, e aí você arruma um bom emprego, e aí você faz mais especialização, aí você faz bastante hora extra. E quando as coisas estiverem difíceis, você faz mais hora extra, acumula o máximo que você puder. Porque quando você tiver bastante guardado, aí você vai poder ficar tranquilo e vai poder se dedicar às coisas do reino de Deus. Porque não dá para ficar, totalmente dedicado às coisas do reino. Jesus vem nos mostrando que nós temos um Pai. E isso já muda toda a história. Porque Jesus apresenta Deus como um Pai. Mas um Pai que sabe exatamente o que nós precisamos. O que começa a ficar ainda mais legal. Porque Deus vai nos dar exatamente o que nós precisamos e nem sempre o que nós queremos. Aliás, na maioria das vezes não é o que queremos, mas sempre é o que precisamos. Deus não vai nos dar tudo o que queremos, querido. Não adianta você fazer mais uma campanha, mais uma oração, mais um jejum, ou você fazer mais uma semana de leitura bíblica avançada, fazer grupos de oração, intercessão. Deus não nos dará aquilo que queremos só porque queremos. Ele vai nos dar aquilo que é a vontade dele, porque é assim que o reino de Deus se manifesta. Se você ainda não recebeu o que você precisa, ou você não precisa, ou não é o momento ideal para você receber, se essa é uma necessidade real. Porque a gente tem um probleminha aí com a questão da necessidade, A gente percebe necessidade de maneira muito diferente. Eu me lembro, eu estava no exército, acho que eu tinha uns 19 anos. 19 para 20 anos. E assim, não estou mais tão garoto, assim, sou jovem ainda, mas não sou tão mais garoto. E aí, quando eu estava com 20 anos, há 13 anos atrás, notebook, um laptop, nem se falava notebook, falava laptop, era uma coisa muito moderna, assim, tipo, nossa, agora que tinha os mais legais. E aí eu comecei a argumentar comigo mesmo o quanto eu precisava de um laptop. Não, eu preciso, porque, puxa vida, eu trabalho com tecnologia, na verdade não trabalhava. Eu quero ser programador e tal, eu vou fazer isso, eu preciso estudar. E, afinal de contas, hoje em dia, a gente todos... E aí eu lembro uma lista enorme de motivos que eu coloquei para mim mesmo, que eu teria para comprar uma coisa que eu não poderia pagar. Mas aí eu dei um jeito lá e fui lá e consegui, me convenci de que eu deveria fazer isso e entrei numa dívida maior do que eu tinha que pagar, do que eu podia suportar para comprar aquilo. Eu lembro que na época um amigo meu falou assim: você sabe que existe uma diferença entre necessidade real e necessidade criada, Eu falei, como? Ele falou, é o seguinte, quando você quer mesmo uma coisa, você começa a criar motivos para você realmente precisar dessa coisa. E você começa a conduzir toda a sua vida de um jeito que sem essa coisa você não vai ter. Até o ponto que você fala, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E o cérebro faz isso, ele vai pregar essas peças em você. Ele o tempo todo ele vai tentar te conduzir a situações que faz você precisar trocar de carro uma vez por ano. O tempo todo ele vai te conduzir a situações que faz você precisar pegar umas férias em Miami, porque afinal de contas, puxa, o seu trabalho é muito estressante. É muito difícil. Ele vai sempre tentar te dar argumentos para você falar assim, não, eu preciso dessas coisas. E tudo isso, queridos, é a natureza das coisas desse mundo, é a ótica das coisas desse mundo. Porque quando eu olho para as coisas desse mundo, eu chego diante de Deus para pedir, sempre para atender as coisas deste mundo, desse momento. Mas o chamado de Jesus para nós é para um reino celestial, o reino de Deus. E o reino de Deus não é que ele está totalmente alheio a esse mundo, é que esse mundo só existe porque Deus ainda permite que ele exista. Ou seja, as demandas desse mundo não decidem as demandas do reino de Deus. As nossas necessidades nesse mundo nem sempre são as nossas necessidades no reino de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro que existe uma diferença. Eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém ter nada. Não estou fazendo apologia, olha, faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue a vida literalmente assim, ó, vem aqui com chinelo de dedo e uma calça jeans e uma camiseta, está ótimo. Não é isso. Mas eu estou querendo dizer que se eu não submeter todas essas coisas ao reino de Deus, eu vou ter problemas lá para frente. A diferença entre necessidade real e necessidade criada é que as nossas orações de petições estão repletas das necessidades criadas, porque elas acalentam o nosso coração. Por exemplo, um emprego melhor é uma necessidade real ou uma necessidade criada? É uma necessidade criada.
Ah, que absurdo. Por quê? Porque o que é mais importante no reino de Deus é a oração de Senhor, me deixa ser um melhor funcionário. Me faz ser um funcionário melhor, mais coerente com aquele que conhece a verdade. Porque se eu for um funcionário mais coerente com aquele que conhece a verdade, o emprego melhor é uma consequência de uma vida com Deus. Está conseguindo entender a diferença? Necessidade real e necessidade criada. Um salário maior, necessidade real ou necessidade criada? Criada, né? Agora ficaram espertos, já pegaram. Necessidade criada. Você não precisa de um salário maior. Você precisa administrar melhor os recursos que Deus dá, porque no tempo certo Deus vai mandar mais. Você tem o que você tem porque Deus quer que você tenha. E você não tem o que você não tem porque Deus não quer que você tenha. É simples. Dói, mas é simples. Né? Aquela vontade de trocar de carro já deu uma... Puxa vida, agora eu vou ficar com culpa. O Richard acabou de estragar meu plano. Tá? A ficha está aprovada na concessionária. Acabou de estragar meu plano. Não. O que eu estou querendo dizer é que eu crio necessidades para depois apresentar elas para Deus como se elas fossem de verdade. Aí eu choro, aí eu oro, aí eu peço, aí eu imploro e falo, Deus, por favor, me dá. E faço beicinho para Deus para ver se eu consigo convencer Ele. Por favor, Senhor, faz aqui, ó, legisla entre mim e o meu irmão e fala para ele me dar a minha parte da herança. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Porque o nosso coração é ganancioso, o nosso coração ele quer as coisas desse mundo. A gente aprendeu a considerar sucesso. Quem a gente considera sucesso hoje? Se eu pedir para você, fala assim, fala uma pessoa que é sucesso. Acabou de acontecer essa semana. Viu? Quem nem entende de futebol. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes alguém me parou e falou assim, mas 222 milhões de euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Por que o Neymar ganha tudo isso? Por que ele tem todo esse sucesso? Porque as pessoas acreditam que ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas qual é o valor daquilo que ele faz para você, que acorda na segunda-feira de manhã e vai lá trabalhar? E por que a gente aplaude? Porque a gente aprendeu a considerar um sucesso aquele que tem os maiores celeiros e não aquele que tem as melhores sementes. O que quer dizer isso? Esse homem, ele fez uma coisa diferente. Está sutil ali. Ele pegou aquilo que era semente e transformou em grãos. Ah, mas semente e grão é a mesma coisa. Eu vou te explicar. Uma semente tem quantos frutos dentro dela? Infinitos. Pode ter 1 milhão. Pensa numa semente de abacate. Quantos abacates tem numa semente de abacate? Não dá para saber. Porque se der uma árvore que der 5 abacates, e cada um desses 5 abacates tem uma semente, e derem mais 5 abacates, a conta já ficou no infinito há um tempão. Existe uma diferença entre semente e grão. Porque o que ele fez é pegar aquilo que ia ser sustento para ele e para mais um monte de gente e transformar em comida só para ele. Ele montou um celeiro e falou assim, agora eu posso ficar um tempão sem trabalhar, porque eu tenho comida e tenho sossego aqui e paz por um bom tempo. Ele pegou o recurso que Deus deu na mão dele para abençoar ele e mais um monte de gente infinitamente em direção à eternidade e colocou no bolso e falou assim, agora eu posso descansar, agora eu estou bem. E é atrás disso que o mundo está correndo. E é em cima disso que a nossa mentalidade vai sendo distorcida. Porque você levanta de manhã pensando, não vejo a hora de eu ganhar muito dinheiro na Mega Sena e não precisar mais trabalhar. Porque você aprendeu desse mundo, como eu aprendi desse mundo, que se eu acumular, significa que eu sou um sucesso. E agora as pessoas podem aplaudir o quanto de dinheiro eu tenho na conta. E aí sim eu não preciso mais trabalhar. Só que o trabalho não foi dado por Deus para fazer isso. Deus não criou o trabalho para fazer isso. Aliás, se trabalho fosse isso que as pessoas dizem que é, a pergunta que eu faço é o seguinte, Jesus disse que o pai dele trabalha até agora e ele trabalha também. Se trabalho é punição, como que Deus está sendo punido? Já parou para pensar nisso? Você que gosta de postar no grupo do WhatsApp, segunda-feira, essa segunda-feira tá brava. Você que gosta de comemorar as sextas, comemorar a sexta-feira é um jeito de falar mal da segunda, tá? É só um jeito diferente. Você não aguenta mais a semana de trabalho, fala, graças a Deus é sexta-feira. Vem para o Evangelho Simples, você vai ver que sexta-feira é o dia que você mais trabalha. Sexta, sábado, domingo. Aí que a coisa começa.
A mentalidade do mundo faz você acreditar que aquele que acumulou bastante, que tem bastante comida para si próprio, é a pessoa de sucesso. É alguém que se deu bem na vida. E isso é a negação do reino de Deus. Isso é o contrário do reino de Deus. Você sabe por que a gente não fala de dinheiro aqui? Porque dinheiro, cara, é só dinheiro. Não é porque a gente não precisa de dinheiro, a gente paga as contas, graças a Deus. Mais uma vez, mais um mês, glória ao Senhor. Sem nenhuma vez nos últimos 27 anos. 27, 28 anos. Sem nem sequer uma vez, nos últimos 27, 28 anos, passar a sacolinha aqui, ó, o Senhor sustentou essa igreja. Estranho, né? Estranho, né? Como é que faz? Como é que funciona? Porque quando Deus te dá uma missão, Ele te dá a provisão. Você não precisa acumular para garantir que vai dar certo. Porque no momento em que eu mudei a minha mentalidade de confiar exclusivamente no Senhor e jogar tudo no Senhor, o dia que eu mudei essa mentalidade disso para a mentalidade de eu vou garantir, porque se faltar semana que vem eu tenho um pouquinho guardado, eu estou caindo fora do reino de Deus. E eu sei que não é gostoso ouvir isso. Não é legal. Eu também estou nessa luta. Calma que eu ainda não superei tudo isso. É uma luta cotidiana e todo dia eu tenho que lembrar, eu não preciso acumular. Eu não preciso acumular. O Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Puxa vida. A maioria dos irmãos tem visto aí quanta coisa o Senhor tem feito. Nesse momento, não posso, eu sou a última pessoa que pode dizer que Deus não provê, né? Deus está mandando, cara. Porque se você está na missão do Senhor, se você está com foco nas coisas de Deus e no reino de Deus, a provisão é infinita. Você não precisa derrubar os seus celeiros e armazenar um pouco mais. Aquele homem mudou a natureza da semente. E ele pegou aquilo que era alimento para uma multidão e transformou em comida exclusiva para ele. E aí, uma pergunta que eu quero te fazer para você pensar. Uma reflexão. Se fosse o material do RIP, uma reflexão que o material nos traz. Eu diria isso. Diz o seguinte: quais as sementes da sua vida você está acumulando ao invés de plantar? É o seu tempo? É o seu conhecimento? É a sua disponibilidade? É o seu abraço? Ah, mas um abraço? Ah, se você soubesse a diferença que faz um abraço no momento certo. Um pouquinho de atenção no momento certo. Tem semente na sua vida que Deus colocou e você não plantou. E você não investiu isso no reino de Deus. Você pensou, bom, isso aqui eu vou guardar. A lógica do mundo diz, se você tem 2 pães e alguém chega para te dizer que está com fome, a lógica do mundo diz o quê? Dá um pão para ele e come o outro. Se você tem 1 pão e alguém chega para te dizer que está com fome, o que o mundo diz? Parte o pão no meio e come o outro. A lógica do reino de Deus. Se você tem 2 pães e alguém chega para você dizer que está com fome, você dá os 2 pães para ele, porque o pai que proveu os 2 para você, ele vai prover mais. Você conhece a história do missionário, homem de Deus, que cuidou de orfanato na Inglaterra durante anos. E o tempo em que ele cuidou de orfanato, ele vivia em momentos de dificuldade. Projeto missionário, sabe como é? Tudo no limite. Não falta nada, mas tudo no limite. E aí ele começou a orar e falou assim, eu vou orar para ganhar na loteria. O equivalente à loteria. E aí ele comprou um bilhete. Oi? George Miller. Ele comprou um bilhete, orou, jogou e ganhou. E aí ele falou, pô, agora sim, agora resolveu a vida dele. E aí ele pegou o dinheiro e falou assim, não faz sentido ter esse dinheiro. Porque se eu dobro o joelho e oro, Deus me atende, eu não preciso do dinheiro. Aí ele pegou o dinheiro e doou. E continuou vivendo uma vida de oração. Porque no reino de Deus, eu não sou concedido por sucesso porque eu acumulo. Eu sou um sucesso porque eu confio na provisão do Senhor que é diária. Esse é o plano de Deus. Eu sei que te incomoda. Toda vez que a gente toca nesse assunto, alguém vem depois e manda um e-mail, me chama no Facebook e fala assim, então quer dizer que é errado trabalhar? Não, não é errado trabalhar. O trabalho é o meio pelo qual Deus quer te usar para transformar esse mundo. O trabalho é o meio pelo qual Deus quer te usar para espalhar o bom perfume de Cristo em todos os lugares. Mas você tem que sair de manhã para trabalhar, não para acumular mais um pouco, mas para falar assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer de diferente hoje? Me usa, porque a provisão eu sei que o Senhor vai dar. Porque o sustento o Senhor vai dar. Vem da parte de Deus. Jesus explica que o valor de um homem não está na quantidade de bens que ele possui. No reino de Deus, a gente não é conhecido
pela quantidade de coisas desse mundo que a gente conseguiu acumular. A gente é conhecido pela quantidade de coisas desse mundo que a gente conseguiu abrir mão. Porque quanto mais você abre mão, mais provisão o Senhor vai mandar. E eu não estou falando só ação social por si. Porque a ação social vazia, sem levar a verdade de Jesus, ela não vai fazer a diferença para ninguém. Ela vai resolver o problema hoje e amanhã vai ter o mesmo problema. Eu estou falando de levar o bom perfume de Cristo e, inclusive, levar o pão em alguns momentos. Queria que vocês abrissem, por gentileza, a gente já está quase acabando. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Põe na tela para mim, Luiz, por favor. 2 Coríntios 5, 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Você entendeu? Porque se é uma igreja pentecostal, isso aqui agora estava abaixo. Olha só. Cristo morreu por todos. Quem está em Cristo? Diga amém. Levanta sua mão assim. Vocês estão mortos. Tá? Só para avisar. Porque Cristo morreu por todos. E se vocês estão em Cristo, nós também morremos. E quando ele morreu por nós. E por ter morrido por nós, eu não vivo mais segundo as demandas deste mundo. Amém? E se eu não vivo mais segundo as demandas deste mundo, por que é que eu avalio as pessoas e me permito ser avaliado pelas coisas que eu tenho, pela marca da roupa que eu uso ou pelo carro que eu ando? Se eu ando num carro legal, ai, graças a Deus, né? Pelo menos o meu carro não quebra por aí, não vaza óleo. Os cortão tá lá, se quiser. Se eu ando num carro mais ou menos, não, já Deus vai me dar a minha bênção está chegando. Oh, glória, ora comigo, irmão, a minha bênção está chegando. Querido, a sua bênção não consiste em bens materiais, a sua bênção consiste em maturidade da vida de Cristo em você. A sua bênção consiste em ser mais maduro e aprender que andar com um carro vazando óleo está tudo bem, se esse é o plano de Deus para a sua vida. A bênção está em considerar as pessoas não mais do ponto de vista humano, mas do ponto de vista sobrenatural. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Eu não olho mais para as pessoas e o valor das pessoas não é quanto foi pago na transação de compra do jogador para um lado e para o outro. A minha pergunta é, esse menino já ouviu falar de Jesus? Esse menino foi alcançado por Jesus? Essa é a pergunta. A gente teve notícias essa semana na internet. Provavelmente a gente vai gravar sobre isso. Preparem. Conversão do Wesley Safadão. Vocês viram isso? Cara, Wesley Safadão. Você vai virar Wesley Salvação agora. E aí o Justin Bieber se converteu. E aí vai virar Justin Bíblia. E aí tá todo mundo... tá todo mundo agora vindo para Jesus. Aí tem um irmão sentado na igreja e fala assim, misericórdia, esses meninos tinham uma vida tudo torta, agora vão dizer que é crente. Querido, o evangelho está chegando. E se você ficar sentado, você vai dentro da igreja ficar do lado de fora. Porque o reino de Deus chegou a nós. E está sendo manifestado por aquele que tem muito, por aquele que tem pouco. O que ele vai fazer com a vida dele a partir de agora, ele vai dar contas a Deus, porque a mensagem foi pregada. Mas cabe a qualquer um de nós celebrar, porque a mensagem do evangelho está chegando. Essa é a verdade do reino de Deus. Não importa se ele é o cantor que tem não sei quantas músicas na parada de sucesso, ou se ele lançou a música que fala mal ou fala bem, de seja lá quem for. O que importa é que a hora que o evangelho chegar, ele está morto. A hora que o evangelho chegar, ele não é mais conhecido segundo a carne, mas segundo o poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. Essa é a verdade do evangelho. Vir a Jesus é combater essa mentalidade que me faz ser reconhecido pelo que eu tenho. Vir a Jesus é mudar o meu jeito de trabalhar. É mudar o meu jeito de ver o tempo. Qual que é a frase que você mais ouve das pessoas? Correria, né? Virou tão automático que você encontra a pessoa e fala assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Aí se ninguém falar nada, um dos outros vai falar assim, e aí, correria? É ou não é? É, correria. Nossa, tá corrido demais. Aí se não tem mais nada para falar, fala assim, rapaz, que frio, não? É, não, é a frente fria, eu vi na TV ontem. É sempre as conversas, sempre as mesmas.
Esse é o protocolo. Eu vou colocar uma plaquinha assim. Correria? Sim. Frente fria? Sim. Ou calor? Não. Só dá uma lida na plaquinha e vamos embora. Porque essa é a coisa mais comum. Mas a tal da correria é um negócio impressionante. Todo mundo está na correria. Nossa, está corrido. Você esquece de fazer uma coisa, você liga para o outro e fala assim, desculpa, rapaz, está uma correria aqui. Esqueci. Sempre a mesma história. Mas é engraçado porque no reino de Deus não tem essa coisa da correria. Você consegue imaginar Jesus correndo? Vamos, gente, vamos pregar em Samaria, porque o pessoal precisa se converter. Bora, que eles precisam crer no Evangelho. Gente, vamos lá, vamos correndo ali, Decápolis, toda Decápolis precisa crer no Jesus. Pega o gadareno lá, chama o menino que eu estou com pressa, bora. Por que Jesus fazia as coisas assim com calma? Com um ministério de 3 anos. Como que ele fez isso? Porque no reino de Deus tem um tempo separado para cada coisa. No reino de Deus tem tempo de trabalhar e tem tempo de descansar. E a gente vive na correria porque a gente ainda vive com a perspectiva do reino desse mundo. Porque se você está no reino de Deus, vai dar tempo de fazer tudo. Porque se você está fazendo coisas que não está dando tempo, você está fazendo alguma coisa que Deus não queria que você estivesse fazendo. É simples. Porque aquilo que Deus te deu para fazer, vai dar tempo. Porque Ele conhece o tempo, foi Ele que criou o tempo. Está na correria, irmão? Está fazendo coisa que você não devia estar fazendo. Pode puxar na lista aí, tem coisa aí que não é prioridade. E aí começa a fazer pelas coisas de Deus. Não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Lógico, você colocou no fim da fila. Começa o dia com a leitura bíblica para ver se não vai dar certo. Mas é que eu durmo tarde, aí acordo cedo. Mas 1 hora você acorda, não acorda? Bota meia hora antes. 1 hora antes. E aí é só colocar as coisas em ordem. Mas engraçado porque já sabendo que a gente ia dar essa desculpa da correria, lá na criação do mundo, Deus falou, eles vão falar um negócio de correria, né? Espera aí que eu vou criar um negócio aqui. Shabá. No 7º dia, descansa. No 7º dia, eu não quero ninguém trabalhando. No 7º dia, eu não quero correria. Não, que eu tenho que encher a garrafa. Não vai encher nada. Você vai sentar aí e vai contemplar a obra da criação. Assim como o Senhor, teu Deus, contemplou aquilo que Ele fez e viu que era bom. Sabe o que significa o sábado? Já vou te adiantar. Não é um dia, tá? A gente não vai virar sabatista, não é isso. Na verdade, a gente é sabatista já tem um tempão. O Shabá não é um dia, não é o sábado que você vai vir aqui. O sábado eu não trabalho, não aperto nem elevador. Eu descobri há pouco tempo atrás que o judeu ortodoxo, ele, no dia do sábado, um prédio de quantos andares for, o elevador funciona parando de andar por andar. Porque não pode apertar, porque se você apertar o botão, é o equivalente a acender uma fagulha. Acender uma fagulha seria uma espécie de trabalho. Então, você não aperta porque você está num prédio que está no 23º andar, vai demorar um tempinho para chegar em casa. Liga para a mulher e fala, amor, estou no elevador. Vai preparando a janta aí que já eu chego. Vai parando de andar por andar. E espera. Por quê? Porque eles estão preocupados em manter a letra fria. Mas a mensagem do sábado chama-se Jesus Cristo. Aquele que é o Senhor do tempo, que controla todas as coisas. Aquele que fez tudo o que tinha que fazer em 3 anos e deu tempo, ainda sobrou um tempinho para ele sentar e conversar com os discípulos na beira da praia, comer um churrasco de peixe ali, um McFish. Jesus fez todas as coisas a seu tempo. A nossa dificuldade de contemplar as coisas do reino de Deus é porque a gente acha que está na nossa mão. E se está na minha mão, quem está reinando sou eu e não o Senhor. O sábado do Senhor foi criado por um propósito, para que eu consiga contemplar. Então, aquele que vive no reino de Deus, ele vive com cada minuto da sua vida, olhando e sabendo que eu preciso contemplar a obra da criação. Eu preciso reconhecer que quem me trouxe aqui foi o Senhor. Eu preciso reconhecer que foi Ele que me trouxe até aqui e não fui eu. Eu preciso saber que o Senhor é que me sustentou e se não fosse Ele, não daria certo. Saber que é Ele que está no controle de todas as coisas. Reconhecer Jesus como Salvador. O sábado é onde eu sou levado ao Pai pelo Filho, que é Jesus. Só vai ao Pai quem está no Filho, que é Jesus. E se eu estou em Cristo, sou nova criatura. E se eu estou em Cristo e sou nova criatura, eu não sou mais medido pela quantidade de papéis que eu finalizo, pela quantidade de madeira que eu consigo lenhar. Eu não sou mais medido pelo volume de trabalho que eu faço, mas pela qualidade das coisas que eu faço. Porque é muito melhor fazer bem feito uma coisa e espalhar o bom perfume de Cristo do que fazer um montão e viver estressado, machucado, machucando as pessoas e espalhando o perfume da carne por aí. Aliás, o fedor da carne por aí.
porque as obras da carne são infrutíferas. E aí eu queria, para finalizar, ler ainda na continuação do capítulo 12 de Lucas. Jesus começa a finalizar com os discípulos. E aí ele fala assim, a vida, do versículo 23 em diante, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, é isso. É simples assim. A luta e a parte difícil da jornada não é saber que eu tenho que focar nas coisas de Deus. A parte difícil da jornada é discernir em mim o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Porque a gente está recebendo tanta informação, a gente vive na era da tecnologia, a gente recebe uma enxurrada de informações. Esse bendito desse WhatsApp, meu Deus do céu, não para de tocar. E você sai de grupo, o pessoal coloca de novo, e sai, o pessoal coloca de novo. E manda corrente, manda não sei o quê. E a informação vai chegando o tempo todo. E você fica bombardeado por isso tudo. E para pensar, quanto mais tempo você passa no Facebook, quanto mais tempo você passa nas redes sociais de modo geral, mais insatisfeito você fica com a sua própria vida. Porque está todo mundo lá sendo medido pela ótica desse mundo. Mas quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, menos preocupado você está com as coisas materiais. Quer ser feliz? Larga tudo e vem seguir Jesus. Deixa tudo e vem seguir o Mestre. Porque aquele que é o jovem rico dessa história, aquele que verdadeiramente era rico, que possuía um universo. Quantos mais ricos aqui você conhece que tem um universo só dele? Eu não conheço ninguém mais rico do que Jesus. O universo era dele. Ele abriu mão desse tesouro todo, de todo esse universo, para vir buscar você, para vir buscar a minha e a sua vida. Porque ele entendeu que a missão era mostrar para as pessoas que o Pai ama, e que o Pai cuida, e que o Pai sabe o que é melhor. E não que as pessoas precisavam correr atrás das coisas por conta própria. Nossa oração é que o Senhor Jesus trabalhe profundamente no seu e no meu coração essa semana. E que essa semana, não passe dessa semana, você comece a jogar fora coisas que estão na sua vida e que te impedem de manifestar o reino de Deus. Rotinas e agendas na sua vida que te afastam do relacionamento com Jesus. Está na hora de tomar essa decisão. E só você pode fazer isso. Não adianta a gente criar mais um evento e mais uma coisa na igreja. O que você precisa fazer é tomar a decisão de mudar a sua agenda e começar a seguir a agenda do reino de Deus e parar de levar a sua agenda para Deus e dizer, Deus, dá um jeitinho aqui para mim. Porque o Senhor tem coisas fantásticas para fazer em nós. A provisão está nele. Que nós possamos descansar nisso, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós temos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E sabendo disso, Pai, nós queremos nos entregar e nos render completamente ao Senhor. E pedir que o Teu Espírito nos exorte, nos anime a caminhada, mas uma caminhada coerente com a mensagem do reino. Que nos anime, Senhor, a viver de maneira a manifestar a Tua vida em nós. E a não mais considerar as pessoas de uma perspectiva desse mundo. E a não mais nos considerarmos e nos medirmos, Senhor, pelas coisas desse mundo, pelo quanto a gente conseguiu acumular e pelo tamanho do celeiro. Mas pelo quanto nós somos rendidos ao Senhor. Quanto nós somos conscientes de que morremos em Cristo e que só ressuscitaremos em Cristo para a glória do Teu nome, Pai. Que nós só poderemos caminhar quando o Senhor for manifestado definitivamente no dia do Senhor, no dia da eternidade, Pai.
E até esse momento que os nossos olhos estejam postos nas coisas do alto. Que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente voltado para as coisas do alto, Pai. Nós te pedimos isso. Nessa semana, Senhor, nos dê força para romper com aquelas agendas e compromissos que nos afastam das coisas de Deus. Para romper com a mentalidade que nos afasta das coisas de Deus. E vivemos uma vida cada vez mais coerente com a verdade do Senhor que é ministrada. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Confiantes no Teu amor, Pai. Amém.